uma pessoa se suicida no mundo a cada 40 segundos. Perdemos muitas vidas para as dores, a incompreensão, a desinformação. Na jornada pela vida, trabalhamos juntos no bem e no amor. Somos curados e ajudamos a curar. Escolhemos viver, escolhemos não desistir de ajudar. Em família, incentivamos a vida, damos uns aos outros a chance de perceber que vale a pena estar aqui. Que somente se nós continuarmos, nós poderemos ouvir a nossa música preferida mais uma vez. Aproveitar a companhia de quem amamos. Admirar a beleza da lua de novo. Sentir a esperança com as luzes de Natal. Relaxar com o barulhinho da chuva mais uma vez. Viver as felicidades que te aguardam. Os momentos difíceis também passam. Então, vamos juntos nos apaixonar por viver e nos capacitar para ajudar nessa causa. Apresentamos o nosso primeiro Gresguinário. Sejam bem-vindos! Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Meu nome é Bela, eu sou trabalhadora do Gresg e estou aqui com vocês hoje para dar início a esse projeto super especial que é o nosso Gresguinário. Como eu não estou tão acostumada a dar exposições mais longas, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, os slides que eu fiz para conduzir essa nossa discussão, esse nosso primeiro episódio do Gresguinário. Primeiramente, eu gostaria de explicar para vocês que o Gresguinário é parte de um projeto maior, que é a nossa Jornada pela Vida. A Jornada pela Vida ela acontece o ano todo aqui no Gresg, mas principalmente em setembro, que é o mês amarelo, o mês da valorização da vida e da prevenção ao suicídio. Que, como vocês puderam perceber já na entrada desse episódio, é um problema muito sério, é um problema de saúde pública, né, já que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. São sempre espíritos em profunda dor, em profundo sofrimento, que não veem mais saída para as dificuldades, para os problemas da vida e acham que a morte seria o fim dessas dores. Quando, na verdade, assim que eles cometem o ato, eles percebem, se deparam com a eternidade. Percebem que a morte do corpo físico, ela não é a morte do espírito, ela não é a morte da consciência, certo? Isso traz enormes consequências extremamente dolorosas para o nosso espírito, para o nosso perispírito, além de trazer também muita dor e muito sofrimento para a nossa família, para as pessoas que amam a gente, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre essas consequências em outros episódios do Gresguinário. Foi só para mostrar para vocês mesmos a importância desse projeto. Então, o Gresguinário, ele é o primeiro webinário do Gresg e a gente vai tratar dos assuntos relacionados à valorização da vida e à prevenção ao suicídio pela luz da doutrina espírita. E quando a gente fala aqui pela luz da doutrina espírita, é muito importante a gente entender que a gente não vai falar somente de religião, somente pela luz da religião, porque o espiritismo, na verdade, ele é composto por 3 bases principais, que são a ciência, a filosofia e também a religião. Então, tudo que a gente falar aqui vai ter também a parte do embasamento científico, sempre com base na fé raciocinada também. O tópico, então, que a gente escolheu para o nosso primeiro Gresguinário, para 2021, foi o tópico família. E quando eu falo família, eu quero abranger aqui todos os ambientes familiares, pais e filhos, avós e filhos, tias, avós e netos, né? Tias e sobrinhos, enfim. Qualquer tipo de família, né? A gente está falando aqui do ambiente familiar. Para mostrar para vocês a importância, então, da família, eu trouxe para vocês uma pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 582. O Allan Kardec pergunta assim: pode-se considerar como missão a paternidade ou maternidade? E a resposta é, sem contestação possível, uma verdadeira missão e, ao mesmo tempo, um grandíssimo dever. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Então, veja o tamanho da missão que é quando a gente recebe um serzinho, então, para a gente cuidar, para a gente criar, né? A organização mesmo neurológica, fisiológica dele é mais propícia às impressões. Então, é quando a gente fala que a criança ela é como uma esponjinha, ela absorve aquilo que a gente passa para ela. Então, é uma responsabilidade muito grande guiar esses indivíduos
pelo bem, pelo caminho do amor, pelo caminho da educação moral. Aqui eu trouxe para vocês do ponto de vista da sociologia, né? Que a família é o primeiro espaço social de um indivíduo. É na família que provavelmente a criança aprenderá a se comunicar, a ouvir os demais, a interagir com sujeitos, além de interagir consigo mesma, né? Então, esses sujeitos que compartilham o mesmo espaço afetivo e que ali constroem os primeiros vínculos. Então, olha, do ponto de vista sociológico, o quanto a instituição família é importante. A criança ali, por meio desse convívio, desse primeiro convívio dela com as pessoas, ela vai formar as crenças, os valores, a maneira de lidar com os problemas, a maneira de lidar com o outro e a maneira de lidar consigo. Trouxe aqui para vocês também, para a gente não esquecer que a família não é importante somente para as crianças. Para os adultos, a função da família já não é de formação da identidade, mas será de suporte às transições vivenciadas ao longo da vida. Então, assim, com o passar da vida, a gente passa por diversas transições, por diversas mudanças, diversas situações difíceis. Então, por exemplo, no primeiro emprego, ou então entrando na faculdade, tem mais chance de obter sucesso aquelas pessoas que têm um convívio familiar empático, né? Um convívio familiar saudável. E nas crises não naturais da vida, como, por exemplo, divórcio, uma falência ou qualquer coisa do tipo, tem mais chance também de superar e de agir melhor com esses problemas que todo mundo tem, aqueles que têm uma família pronta para ajudar, que respeita, em vez daqueles que têm uma família que julga, por exemplo, certo? Então, a conformação familiar faz toda a diferença para os indivíduos adultos também. Aqui eu trouxe para vocês um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda sobre a importância, né, da família, dos pais, que diz o seguinte: inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Então, aqui a gente vê, mais uma vez, a importância da família em auxiliar o filho ao seu desenvolvimento psicológico, ao seu desenvolvimento emocional e ao seu desenvolvimento moral. Para terminar, trouxe aqui uma frase de Emmanuel que diz o seguinte: os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhe confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Então, a gente conseguiu ver aqui nesse primeiro momento o quanto a família é importante, o quanto o ambiente familiar é de extrema importância na formação do indivíduo. Agora a gente vai entrar, então, no tema do nosso Gresguinário em si, que é a família enquanto fator protetivo em relação ao suicídio. Trouxe aqui para vocês, para a gente começar a entrar nesse tema, alguns fatores de risco do suicídio. Trouxe os mais comuns, né? Doenças mentais, como ansiedade e depressão, por exemplo, representam mais de 90% dos casos de suicídio. Uso de álcool ou outras drogas e idade. Aqui a idade ela tem uma influência porque o adolescente, por exemplo, costuma ser mais impulsivo e o idoso costuma sentir mais solidão, maior sentimento de despertencimento. Então, são idades de risco, consideradas de risco. Mas, apesar desses serem alguns fatores comuns, a gente precisa entender que o suicídio e todos os comportamentos de automutilação são fenômenos muito complexos. Então, eles são multifatoriais. A gente não tem como encontrar uma única causa para isso. Na verdade, é um conjunto de diversos fatores. E aí, embora a gente não possa definir uma única causa, a gente sabe uma coisa que todos os casos têm em comum, que são espíritos que sofrem, são espíritos que se sentem desamparados, são espíritos, pessoas que se sentem desesperançosas, são pessoas que se sentem despertencidas, sozinhas, certo? Então, já que a gente sabe as características comuns a todos esses casos, é aí que a gente tem que atuar, né?
E aí, eu trouxe aqui, então, os sinais que as pessoas em sofrimento emocional costumam transmitir e devem ser observados. A ausência ou abandono de planos para o futuro. Então, se você não vê mais a pessoa pensando naquilo que ela vai fazer, não vê mais ela fazendo planos, pensando no futuro dela, isso é um fator de risco. Atitudes perigosas que não necessariamente podem estar associadas ao desejo de morte. Como assim? Dirigir perigosamente, beber demais, todas essas atitudes que, quando a gente olha, elas podem não necessariamente estar ligadas ao suicídio, ao desejo de terminar com a vida, mas elas também são um fator de risco para a gente descobrir se a pessoa está em algum sofrimento psíquico que pode levar ao suicídio. Isolamento e distanciamento da família, dos amigos e dos grupos sociais. Aqui, especificamente, se a pessoa for sociável, porque tem gente que naturalmente é tímida desde sempre, e aí não necessariamente, né, ter esse isolamento, se for natural da pessoa, não é um fator de risco. Aqui a gente está falando de a pessoa participava sempre das coisas e de repente começa a se isolar. É uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Publicações das redes sociais com conteúdo negativista ou participação em grupos virtuais que incentivem o suicídio ou outros comportamentos relacionados. Então, hoje em dia, com as redes sociais, né, as pessoas acabam expressando muitas vezes o que elas sentem pelas redes sociais. A gente tem que sempre estar atento no tipo de conteúdo que essa pessoa segue, compartilha, para ver se são conteúdos que têm por trás essa questão do sofrimento psíquico, da angústia, de alguma dor emocional, que ela pode estar pedindo ajuda através das redes sociais e a gente, por vezes, não está atento o suficiente para perceber. Queixas contínuas de sintomas como desconforto, angústia, falta de prazer ou sentido de viver. Aqui o viver acabou não saindo, né? Mas, assim, quando a pessoa reclama, eu tô sentindo aqui uma angústia, uma tristeza que eu não sei de onde vem, isso muitas vezes é um pedido de ajuda. Tá falando, ei, eu tô passando por um sofrimento psíquico, olha para mim, eu tô precisando de ajuda. Então, assim, a gente nunca deve menosprezar quando uma pessoa chega pra gente e fala que tá sentindo uma angústia. Chame-a para conversar, sempre. Falas com conotação de despedida. Então, quando a pessoa fala, quando não estiver mais aqui, não sei se ano que vem eu vou estar com vocês, mas e se no próximo Natal não estiver mais aqui? Então, qualquer tipo de fala que tenha por trás esse jeito, esse sentido de que está se despedindo. E forma desinteressada, como a pessoa está lidando com algum evento estressor. E aqui, evento estressor pode ser acidente, desemprego, falência, separação dos pais, morte de alguém querido. Qualquer evento que deveria causar alguma reação na pessoa, mas que a gente olha e vê a pessoa, de repente, apática, desinteressada com o assunto. Isso também é um sinal de que a pessoa pode estar em sofrimento. Lembrando, gente, que nem sempre, nem em todos os casos, as pessoas vão emitir sinais. Cada pessoa é uma pessoa e cada caso é um caso. Mas a gente está trazendo aqui os principais, que as pessoas costumam transmitir, mas não é uma regra. Nada no campo psicológico é regra, certo? A gente está trazendo sempre aqui um panorama geral para que a gente possa se atentar a isso. Aqui eu trouxe também para vocês algumas frases de alerta. Então, coisas que se a pessoa fala, a gente tem que logo ligar a anteninha e saber que ela pode estar precisando de ajuda. Tenho vontade de dormir e não acordar mais. Eu sou um peso para as outras pessoas. Estou cansado ou estou muito cansado e sem razão de viver. Tudo seria mais fácil se eu não existisse. Eu sou um fracasso. Eu não sou amado ou querido por ninguém. Essa é a minha última chance. Não há mais prazer em se viver. São algumas frases que alertam a gente de que a pessoa pode estar, então, no caminho de produzir uma ideação suicida. E muitas vezes a gente escuta isso tanto, por exemplo, sou um fracasso, ou não tem mais prazer em se viver hoje em dia. A gente escuta e acha isso tão já banal que a gente não presta atenção em como essa pessoa pode estar verdadeiramente se sentindo. Então, aqui estão as frases que a gente tem que ficar alerta. Então, dentro da nossa família, da nossa casa, a gente percebeu que alguém que convive com a gente pode estar passando por um sofrimento psíquico, pode estar com algum sintoma de depressão, de ansiedade,
algum indício que ela esteja com uma ideação suicida. E aí, como a gente pode iniciar a conversa sobre esse assunto? Então, eu trouxe aqui alguns tópicos que podem ajudar a gente a saber como lidar com isso, porque é um assunto muito delicado. Então, vamos lá. Não deixe para depois. Então, não deixe de tentar conversar assim que você perceber o problema. O tempo será crucial para evitar algo que poderia ser evitável. Se você percebeu que a pessoa demonstrou algum sofrimento, não pense duas vezes, certo? Já vai tentar se aproximar, que é o próximo passo. Aproxime-se. Inicie a sua conversa com uma aproximação afetuosa e sem cobranças. Nunca diga, por que você está com essa cara? Por que você está assim? Você não tem motivos para isso? Não, não é para a gente chegar já apontando o dedo, já fazendo perguntas assim, num tom agressivo. Não, é para a gente se aproximar de uma forma afetuosa, perguntar como a pessoa está, o que ela está sentindo, demonstrar que a gente está ali caso ela precise de ajuda, abraçar, acolher, certo? Nunca com tom de julgamento. Dialogue. Falar de dores e de angústias não é uma tarefa fácil. Desculpa pelo barulho da rua, gente. Dialogue sempre calmamente e respeite o tempo do outro. Talvez a abertura para o diálogo só venha depois de várias tentativas carinhosas e pacientes. Então, gente, não é um monólogo, não é para a gente chegar e ficar falando, falando, falando. É um diálogo. A pessoa tem que querer se abrir também. Mas a gente não pode, de uma primeira tentativa, de repente a pessoa não quis conversar e a gente deixar para lá. Não é isso, a gente tem que estar sempre tentando, de uma forma bem carinhosa, de uma forma bem amorosa, e sempre respeitando o tempo da pessoa. Ela não quis falar hoje? Tudo bem, tudo bem. Vão ter outras oportunidades de conversar, sempre tentando, não deixando para depois, mas sim respeitando o tempo do outro. Não julgue. Não julgar a experiência da pessoa em sofrimento a partir dos seus próprios parâmetros. É importante compreender a idade e as limitações cognitivas e emocionais do outro. Lembre-se que cada um sente em seu próprio corpo a sua dor pessoal. Evite fazer julgamentos, comparações, dar lições de moral ou falar mais do que está ouvindo. Então, o nosso trabalho, ao querer acolher, ao querer demonstrar que a gente está ali para alguém, é de ouvir, é de escutar com carinho, é de escutar com empatia. A gente não pode dizer, é porque você é adolescente, nessa fase tudo parece grande, mas não é não, porque eu já passei por isso. Ou então, ai, nossa, tem gente passando por coisa tão pior do que você, tem gente aí passando fome e você tem tudo e está triste. São tipos de julgamentos muito sutis que às vezes a gente faz sem nem a intenção de deixar a pessoa mal, às vezes a gente fala até querendo ajudá-la, ajudar essa pessoa a melhorar, mas não ajuda. Julgamento não ajuda. Medir a dor do outro com a nossa própria régua não ajuda. Então, a gente tem que escutar, deixar a pessoa desabafar, deixar a pessoa falar. Porque se a gente diminuir o sentimento dela, ela não vai ter vontade de conversar com a gente mais. Ela não vai ter vontade de se abrir com a gente, porque vai pensar que a gente não entende, que a gente pensa que é bobeira. Daí a gente perde a chance de se aproximar e de ajudar essa pessoa tão querida. Próximo passo, ajude. Seu papel é o de oferecer ajuda e apoio, mesmo que isso signifique apenas e tão somente que você sempre estará ali para ajudar. Não fique cobrando mudanças imediatas, porque isso não existe quando a dor é profunda. Preocupe-se em acolher e em estar disponível sempre. Então, ajudar nesse sentido não é você querer resolver as coisas para a pessoa ou querer que ela se resolva com aquilo que você está falando em pouco tempo. O ajudar aqui é deixar a pessoa saber que ela pode contar com você. Que se houver alguma coisa que você possa fazer, ela pode contar com você. É você acolher, é você abraçar, ser um porto seguro para quem está em sofrimento, sem julgar e sem exigir. Seja proativo. Então, ao perceber que o problema é mais sério, não hesite em buscar ajuda profissional. Pesquise, marque a consulta. Indique os caminhos possíveis e acompanhe a pessoa, se for possível, para garantir que o tratamento será levado adiante. Muitas vezes, quem está em sofrimento não tem forças para procurar
uma ajuda profissional, para seguir um tratamento. Então, se a gente só falar, procura um psicólogo e não acompanha a pessoa, e não faz o máximo para estar presente ali, para incentivá-la a cumprir o tratamento e a lutar por ela mesma, muitas vezes ela não vai fazer isso. Então, percebeu que a situação está mais séria, que precisa da ajuda profissional, não hesite em pegar o telefone, ligar, marcar para ela, para essa pessoa e acompanhá-la, certo? Antes de passar para o próximo slide, eu gostaria de dizer que, assim, uma vez que depois de várias tentativas, com muito amor, com muito carinho, sempre ouvindo mais do que falando, você conseguiu essa aproximação, conseguiu fazer com que essa pessoa se abra com você, existem certas coisas que não são legais da gente falar, porque pode pôr em risco essa aproximação. Frases que muitas vezes a gente fala no automático e nem percebe. Por exemplo, não chora. Às vezes a pessoa não consegue, ela vai falar de uma questão interna dela e ela chora, é uma reação natural dela. E aí, quando você fala, não chora, a pessoa pode se sentir mal em estar chorando e não querer voltar a falar sobre isso. Ou então, por exemplo, isso não faz sentido. Sabe, se é a dor da pessoa, faz sentido para ela. Por mais que você não veja sentido, escute, acolha, certo? Ou dizer apenas, levanta a cabeça, sai dessa, seja forte. Muitas vezes essa pessoa está numa luta interna muito grande com ela mesma. Ela já está fazendo o possível para ser forte e ela pode não estar conseguindo ser forte. Então, quando a gente banaliza e fala, você precisa melhorar, você precisa querer melhorar, isso muitas vezes faz com que a pessoa aprofunde ainda mais esse sofrimento, porque é uma coisa que ela já está tentando, porque ninguém escolhe estar mal, ninguém escolhe ficar assim, e daí você, seja forte, sai dessa, e a pessoa começa a ficar ainda em um estado de maior sofrimento. Então, são coisas que a gente não deve falar. Outra coisa é, a gente pode conversar depois, ou vamos falar mais rápido. Sempre disponha de tempo quando você for ter essa conversa com o próximo. Nunca queira colocar limites, vamos conversar 5 minutinhos, porque assim a pessoa também pode se sentir não acolhida, certo? Então, vamos evitar esse tipo de frase que é muito comum, que a gente muitas vezes não faz por mal, mas que são frases que não ajudam. Vale lembrar também que muita gente acha que quando a pessoa está triste, está chorando, que ela só quer chamar atenção, que ela tem falta de fé, quando ela não está com vontade de fazer as coisas, quando ela está sofrendo por uma depressão. E também são coisas que, em hipótese nenhuma, a gente deve falar, certo? Porque a depressão, a ansiedade, as diversas patologias mentais são problemas físicos, gente, igual uma pneumonia, igual um problema cardíaco. É o nosso cérebro que começa a não produzir mais os nossos neurotransmissores como deveria e causa uma mudança física. A pessoa não consegue sentir vontade das coisas, não consegue sentir alegria, ela precisa de um acompanhamento médico, ela precisa de muito amor para superar essa situação. Então, jamais diminuir a dor do outro, falando que é para chamar atenção ou que é falta de Deus ou qualquer coisa nesse sentido. Então, depois desses passos em como se aproximar, como falar sobre isso, a gente vai partir para como construir um ambiente familiar saudável e protetivo. Então, eu trouxe aqui alguns pontos, alguns fatores para fazer da nossa família, do nosso lar, um ambiente que proteja as pessoas, um ambiente que faça com que todo mundo se sinta bem, se sinta forte, se sinta emocionalmente acolhido. Primeira coisa, ambiente de respeito mútuo. As opiniões diversas devem ser respeitadas. Isso será decisivo para um ambiente familiar amigável, seguro e saudável. Então, por muitas vezes, dói a pessoa não ser da mesma religião que a gente, ou ter uma opinião que diverge da gente em relação a outra coisa, ou até mesmo em relação a, enfim, sexualidade, estilo de roupa, estilo de esporte, menino não pode fazer isso, menina tem que fazer aquilo. São diversas opiniões que a gente vai tendo ao longo da vida e que muitas vezes a gente não respeita a opinião do outro. Sendo que tem que haver um respeito mútuo das opiniões, das diferentes crenças, dos diferentes valores das pessoas. É claro, né, gente, que tem coisas que são erradas e ponto final. A gente não pode uma pessoa acreditar que, por exemplo, cometer um crime, um roubo,
não é errado porque eu não acho que é errado, então vocês têm que me respeitar. Não é assim, né? A gente está falando mais de coisas relacionadas a ideologias, às crenças mesmo de cada um, que devem ser acolhidas e respeitadas. Porque por muitas vezes a pessoa acha que ela não vai ser querida no lar dela se ela for diferente das outras. E isso causa um sofrimento psíquico enorme. Então é sempre necessário a gente demonstrar esse respeito, demonstrar que o nosso amor não é condicional a nada. Que se a pessoa não concordar sempre com a gente ou tiver as próprias opiniões dela, a gente vai continuar amando, acolhendo e sendo família mesmo assim. Certo? Então, um ambiente de respeito mútuo. Próximo ponto são os vínculos fortalecidos. A gente tem sempre que estar buscando fortalecer os vínculos familiares. O sujeito em sofrimento precisa sentir que a família lhe oferece um lugar de segurança e que lhe sirva de abrigo, refúgio e apoio. Então, sempre que um membro familiar trouxer para dentro de casa alguma questão, algum problema, é muito importante que todas as pessoas da família o apoiem, o acolham, o incentivem, sabe? Que seja um ambiente que fortaleça esses vínculos entre as pessoas, para que elas sintam que podem sempre contar umas com as outras. Então, é ter tempo para o outro, para ouvir o outro, para ajudar o outro, e assim fortalecer os vínculos. O próximo ponto é a comunicação não violenta. E aqui é muito importante a gente lembrar que palavras também machucam. Antes da gente falar qualquer coisa, a gente tem que se perguntar como a gente se sentiria ao ouvir aquilo. Então, quando o nosso filho, o nosso primo, enfim, nosso familiar, tira uma nota baixa na escola, jamais diga, você não serve para nada, você faz tudo errado, olha o que você fez de novo. Não. É para a gente conversar falando assim, o que está havendo? Esse comportamento aqui não deu certo, não está legal. O que a gente pode fazer juntos para melhorar? Porque eu sei que você consegue melhorar, eu sei que você consegue fazer melhor. Então, vamos juntos ver o que está acontecendo? Certo? Então, é um tipo de comunicação diferente, que não aponte o dedo, que não julgue, que não fira o outro. Sempre antes da gente falar, da gente se comunicar, a gente respira e pensa, se eu estivesse escutando isso, eu gostaria? Para que a gente possa, então, desenvolver essa comunicação não violenta. O próximo ponto é o ambiente participativo. Na família, todos podem ter vez e participar das decisões, inclusive os mais novos ou os mais idosos. Isso possibilita o processo de sentir-se pertencente àquele grupo. Então, às vezes, são decisões pequenas, por exemplo, qual cor vai pintar a parede? Sei lá. As decisões de casa, elas devem ser conversadas entre todos, para que, na medida do possível, as pessoas possam dar suas opiniões, possam participar dos assuntos e se sentirem, então, pertencentes àquela família. É a minha família. Porque esse sentimento de pertencimento, ele é um dos maiores fatores protetivos do suicídio. Porque quando a pessoa está em sofrimento, está pensando em acabar com a própria vida, ela não se sente pertencente a nenhum lugar. Pensa como se a pessoa está no mundo, mas ela sente que ela não é bem-vinda ali, que não existe um lugar de acolhimento, que não existe um lugar dela no mundo, sabe? Então, criar esse ambiente participativo, de fazer todo mundo que está ali naquela casa sentir que pertence a essa família, é um dos maiores fatores protetivos. Momentos de partilha e escuta. Então, por muitas vezes, né, hoje em dia a gente trabalha muito. E quando a gente não está trabalhando, a gente está nas redes sociais, está na televisão, está fazendo várias coisas que tiram a gente do momento presente. A gente acaba não ouvindo o outro, não conversando, não jogando, não brincando, não interagindo com as pessoas da nossa própria família. Então, para construir um ambiente saudável, é essencial reservar um tempo de qualidade para passar com as pessoas da nossa casa. Então, por exemplo, sexta-feira à noite a gente vai fazer uma noite de jogos, sem telefone, sem televisão, para rir, para brincar, para ouvir, para curtir um ao outro. E nesses momentos, muitas vezes, podem vir momentos de desabafo, momentos em que aquela conversa tão difícil de aproximação, de dialogar, tão difícil da pessoa se abrir com você, essa conversa pode vir nesse momento.
nesse momento de partilha, de escuta, nesse momento que a gente se dispõe a estar ali para o outro e para nada mais. Então, vamos sempre ter esses momentos na nossa casa. O próximo ponto é o Evangelho no lar. O Evangelho no lar, ele é um momento de refletir em família sobre os ensinamentos de Cristo, fortalecendo a base moral e a capacidade de lidar com os problemas. Para quem não sabe o que é Evangelho no lar, gente, no nosso site www.gresg.org tem uma aba lá chamada Evangelho no lar, que explica o passo a passo. Basicamente, são 20 minutinhos a meia hora por semana que a gente tira para abrir uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem de um livrinho de mensagens e debater sobre aquele assunto. São assuntos que formam a nossa base moral, como, por exemplo, o respeito, como, por exemplo, a caridade, como, por exemplo, a resiliência. Então, são ali muitas vezes assuntos que fazem a gente refletir sobre as leis divinas, sobre toda essa questão que nos dá base para aguentar os desafios da vida. E além disso, além de desenvolver na gente toda essa questão moral, toda essa religiosidade, que, aliás, é um fator protetivo do suicídio também, a religiosidade. Além de tudo isso, o Evangelho no lar, ele melhora a ambiência do nosso lar. Então, quando a gente chega em casa estressado, quando a gente leva mágoas, leva ressentimentos, o que é absolutamente normal na condição de humanos que nós estamos, isso acaba trazendo para a nossa casa um tipo de energia mais densa. O campo energético do nosso lar fica um pouco mais pesado. E o Evangelho no lar, ele é como se fosse um saneamento básico da nossa energia. A gente convida, no momento em que está todo mundo unido, falando sobre o Evangelho, debatendo sobre assuntos importantes, escutando uns aos outros, a gente convida energias positivas, a gente convida a espiritualidade amiga a fazer parte do nosso ambiente familiar, a renovar as energias do nosso lar. Então, o Evangelho no lar é super importante. Tem lá no nosso site tudinho que vocês precisam saber para fazer. O próximo ponto é a existência de regras razoáveis. Então, assim, dentro de casa, né, é preciso que tenha essas regras. Entender os limites acordados, o porquê e as consequências de cada norma traz aos membros da família uma percepção de organização do ambiente externo que repercute na organização interna das emoções, dos planos e dos objetivos. Então, assim, o que acontece? Num ambiente, numa casa, em que as pessoas, os componentes da família, eles são esvaziados mesmo de funções coletivas, eles não têm regras, eles não têm funções, a percepção da pessoa mesmo, quanto à própria capacidade dela, acaba ficando reduzida, sabe? A pessoa não se sente com capacidade de fazer nada, muitas vezes, quando a gente não dá essas pequenas tarefas. Então, é muito importante desenvolver, né, de acordo, óbvio, com a idade, com o grau de complexidade, sempre ter algumas regras, sempre ter alguma tarefa, sempre ter alguma função dentro de casa e sempre bem explicada. Por exemplo, quando o seu filho ainda é uma criança, você pode ensinar que quando ele terminar de brincar, ele pode guardar os brinquedos, porque assim ele está sendo útil, ele está ajudando você, ele está mantendo as coisas dele em ordem. Dessa forma, ele vai aprendendo a ter tarefas, vai aprendendo a sua função dentro do contexto familiar, o que ajuda com que ele seja mais disciplinado, com que ele entenda a própria capacidade, os próprios limites dele também. Então, é muito importante também que existam essas regras, né, razoáveis e bem explicadas sempre, para que todo mundo entenda o porquê de cada coisa tem que ser feita. Enrolei. O próximo ponto é ajudar as crianças a construir sua base moral e emocional. Então, assim, gente, muitas vezes a gente fica tão preocupado em proporcionar no lado financeiro, no lado material, tudo que as crianças, os adolescentes, os jovens precisam nessa fase da vida, que a gente esquece de uma coisa muito importante, que é estar ali presente para ajudá-los a desenvolver esse emocional. Então, ter sempre conversas sinceras e honestas sobre como lidar com os problemas, sobre como construir relacionamentos fortes, afetuosos, sempre respeitando o limite dos outros e os seus próprios, desenvolver a autoestima, sabe?
Então, desenvolver a autoestima no sentido de reconhecer as coisas boas daquela pessoa, de ensiná-la a se olhar com amor, e também ser incentivado e colocado em prática todos os sistemas na família. Sobre respeito, sobre problemas, sobre relacionamentos, todos os assuntos de base moral que precisam ser tratados no contexto familiar. Além disso, a gente precisa repensar sempre a nossa forma de agir com o outro. Isso vale para todo mundo. A gente não pode, porque a gente tem uma vida muito atribulada, uma vida muito cheia de coisa para fazer, seguir no piloto automático, ligar o piloto automático e não parar para pensar em que tipo de pessoa eu estou sendo com aqueles que eu amo, com aqueles que estão dentro da minha casa, com aqueles que Deus, lembrem lá do começo, né? Com aqueles que Deus confiou a mim a direção no bem, a direção no amor. Que tipo de pessoa eu estou sendo para esses que dependem tanto do meu afeto, certo? Então, eu estou demonstrando amor e aceitação com os meus familiares. Eu reconheço os esforços e as realizações das pessoas que estão morando comigo. Eu pergunto sobre as atividades, sobre os interesses dos meus filhos, dos meus pais, das pessoas que moram comigo, me fazendo sempre presente. Então, essa é o que a gente tem que se perguntar. Se a gente está sendo o melhor que a gente pode. Porque, gente, eu sei que a vida é corrida. Eu entendo. Só que no final, passa. E nada disso fica. O que resta quando a gente desencarna, o que resta quando a gente parte dessa vida, é aquilo que a gente fez de bom para quem a gente ama. Então, a gente não pode ir dormir e acordar e pensando em trabalhar, só trabalhar e pagar boleto, trabalhar pagar boleto, e esquecer de ser o apoio, enquanto a gente pode, para aquele que está do nosso lado, que pode estar sofrendo, que pode estar precisando de um abraço. E muitas vezes a gente tenta tanto fazer caridade externamente, que é uma coisa muito importante também, você visitar lugares de caridade, distribuir alimentos, como a gente aqui no GRESG faz, mas muitas vezes a gente está tão preocupado com a parte de fora que a gente não olha para a primeira, digamos assim, para a primeira tarefa que a gente recebeu da espiritualidade, para a primeira tarefa que Deus deu a gente, que é a nossa própria família. Então, dentro do nosso lar, a gente tem que estar atento a essas coisas, porque na hora de um desespero, na hora de uma impulsividade, que a pessoa pensar que ela não tem que estar mais aqui, que o lugar dela não é nesse mundo, que ela não tiver mais vontade de acordar e de viver, a sua palavra, o seu abraço, uma lembrança de uma coisa que você fez ou disse, de um encorajamento que você deu a essa pessoa, pode ser a diferença entre a vida e a morte dela. Então, a gente precisa sempre se perguntar como a gente está agindo com as pessoas que moram com a gente, com as pessoas que fazem parte do nosso convívio familiar. Aqui, umas últimas observações importantes para a gente já ir finalizando. Tenha cuidado ao discutir questões familiares sérias, como finanças, problemas conjugais ou doenças, perto dos seus filhos. E cuidado, não só perto dos filhos, né, mas perto das pessoas no geral, na forma como vai discutir esses problemas. Então, assim, por exemplo, um problema financeiro. Se a gente grita, fala que é o fim do mundo, que está tudo acabado, que tipo de ambiência e que tipo de pensamento isso vai trazer àqueles que estão em volta? Um pensamento de desespero, um pensamento de que a vida é muito dura, que os problemas são insolucionáveis. E o ideal é que sempre se sente em particular com os adultos, de preferência longe das crianças, e se converse sobre esses problemas sempre com bastante calma, com bastante... E eu sei que é difícil, tá, gente? Não estou dizendo que isso é uma tarefa fácil, mas é muito importante que a gente pense sobre a forma como a gente está lidando com esses problemas dentro de casa, para que a gente possa, de pouquinho em pouquinho, de passinho em passinho, mudar certas atitudes frente a esses comportamentos, certo? Pensar com mais calma, com mais lucidez, o que pode ser feito, certo? O problema já existe, não adianta a gente blasfemar, a gente gritar, se desesperar, e sim pensar com mais lucidez quais as oportunidades que esse problema traz, como a gente pode agir em prol de melhorar essa situação. Então, assim, a forma como a gente discute essas questões importantes precisa sempre ser revista também. Próxima observação é: seja um modelo, cuidando da sua própria saúde mental e falando sobre os seus sentimentos.
Então, a gente não pode ser uma pessoa impenetrável, uma pessoa que quer que o outro se abra, quer que essa pessoa que convive comigo se abra comigo, mas eu não me abro. Eu não falo que eu sofro, eu não demonstro estar cuidando de mim, indo a um psicólogo quando necessário, falando sobre as minhas angústias, sobre as minhas dores e sobre como eu estou conseguindo superá-las ou superar, né, os problemas. Então, é muito importante que a gente também seja esse modelo de acolhimento, que a gente acolha os outros, mas também mostre que todo mundo tem esses problemas e essas fraquezas, não no sentido de diminuir a dor do outro, mas no sentido de dizer que ele não está sozinho, que você também passa por isso e que você está buscando melhorar, está aprendendo como cuidar de você. E assim a gente vai nessa troca, que é muito importante. E a última parte que tudo bem não dar conta de tudo sozinho. Então aqui a gente está falando sobre como a gente pode ser melhor para quem convive com a gente, mas e se a gente não estiver bem? Vai ser difícil, né? Então, assim, não precisa a gente se cobrar de fazer tudo isso dessa forma, de um dia para o outro, e de dar conta das coisas sozinho, porque a gente também é humano. E muitas vezes nós mesmos não vamos estar bem. Então, é muito importante que a gente tenha paciência com a gente, que a gente tenha empatia conosco mesmo, de admitir quando a gente não estiver dando conta de tudo. E tudo bem pedir ajuda. Isso não é sinônimo de fraqueza, isso não é motivo para você achar que você é menor, é menos importante. A gente precisa ter a força e a coragem de pedir ajuda também, certo? Ajuda profissional, ajuda de pessoas que a gente confia, que a gente gosta. Então, não hesite em buscar ajuda. Gente, esse foi o nosso primeiro episódio do Originário. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que eu coloquei para vocês Setembro Amarelo, toda a vida importa. Para a gente, isso é mais do que um simples evento. A gente está aqui com a consciência de que a gente está lidando com vidas, com a consciência de que o que a gente faz hoje pode salvar uma pessoa. Inclusive, essa pessoa pode ser a nós mesmos. Quando a gente, às vezes, está mal e se depara com um sinal para continuar, sabe? Esse projeto é muito importante para todos nós. Então, eu espero de verdade, de coração, que tenha sido útil e que vocês possam aproveitar muito esse primeiro Igrejinário e esse mês amarelo. Quero que vocês saibam que a gente está aqui para vocês, para o que vocês precisarem. Precisarem de ajuda, precisarem desabafar, a gente tem atendimento fraterno aqui no GRESG, precisarem de acolhimento. Nós somos uma família. Viver vale a pena. A sua vida importa. A melhor escolha que você pode fazer é viver. Porque aqui, enquanto a gente está encarnado, enquanto a gente tem essa oportunidade que Deus deu a gente, nós podemos resolver nossos problemas. Vai ser duro, vai ser difícil, vai doer, vai. Mas a gente tem meios para resolvê-los. Mas quando a gente desiste, a gente cai num poço de tristeza, de sofrimento, de dor tão profundo, mas tão profundo, sabe? Então, viver é a melhor opção, falar é a melhor opção, pedir ajuda é a melhor opção. Não desista de você e conte com a gente. Um grande beijo e até o próximo palestra, até o próximo Igreja Ignário. Vejo vocês.